Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 19, ele fala: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Essa salvação que ele está falando aqui no versículo 19, não é a salvação eterna, não é a salvação da alma, é a libertação. Então ele estava contando com a oração dos irmãos para que ele fosse liberto, porque sei que disto me resultará salvação, ou libertação, ou livramento, seria a melhor palavra aí, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Em nada serei confundido. Quem nele crê não é confundido, diz a palavra de Deus. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ele não estava nem um pouco preocupado. Era para morrer? Cristo será engrandecido. Era para continuar vivo? Cristo será engrandecido. Esse é o cristão, essa é a posição do cristão nesse mundo. Não importa o que aconteça com ele, Cristo será engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. E ele diz no versículo 21, uma frase muito importante, porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer? Tragédia. Não, o morrer é ganho. Eu nunca esqueço, acho que já contei isso, né? Outro dia eu contei até pro cardiologista, né, que eu fui fazer uma consulta esses dias atrás. Ele foi meu colega de colegial, então nós temos muita amizade. E alguns irmãos aqui, inclusive, se consultam com ele, e então ele escuta o evangelho de várias fontes. Mas eu me lembro de um irmão, Avelino Chaves, da Bolívia, que veio. Se eu já contei a história para vocês, me desculpem, eu não vou contar de novo. Ele veio para o Brasil, na última viagem dele ao Brasil, ele inclusive foi um dos primeiros irmãos que estiveram aqui no Brasil quando foi estabelecida uma assembleia aqui em Limeira, Campinas e Piracicaba. Mas a última viagem dele para o Brasil, ele estava muito doente, ele estava com doença de Chagas, ele estava com o coração enorme, ele dava 3 passos, já tinha que sentar para descansar, não tinha fôlego, nada. Então eu levei ele no médico, no cardiologista. Depois, inclusive, ele precisou ser internado na Santa Casa aqui de Limeira, ficou um tempo internado aqui. Mas quando eu levei ele no cardiologista, nesse que é meu amigo, o cardiologista examinou o coração dele, fez um eletro no consultório, aí sentou preocupado, assim, sentou na mesa, falou: senhor Avelino, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. O senhor pode morrer a qualquer momento. Seu coração está enorme, não está mais conseguindo funcionar. O senhor pode morrer a qualquer momento. O Avelino: sim, muito bueno, pode morrer, muito bueno. Não, senhor Avelino, o senhor não está entendendo. Estou entendendo, sim, puedo morrer, não morir. Não, senhor não... estou entendendo, vou para mim, senhor. O médico não sabia o que falar. Que é isso? Então você dá notícia, você dá a pior notícia que um médico pode dar para um paciente, que ele pode morrer a qualquer momento, e o paciente fala assim: que bueno, muito bueno, e sorri, todo alegre, todo contente. Mas o que é isso? Tanto é que quando ele voltou dessa viagem, ele acabou falecendo mesmo. Mas para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas aí vem a coisa, porque muitas vezes a gente quer morrer, né? Muitos têm vontade de morrer, muitos não aguentam mais a vida,
os profetas do Antigo Testamento, nós vemos Jeremias se lamentando da vida. Então, é natural até, né, que alguns, passarem por muitos e grandes sofrimentos, prefiram a morte, torturas, né? Mas aqui ele fala, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Então veja que é uma pessoa que está aberta a todas as possibilidades. Se viver na carne der frutos para a obra, então melhor viver na carne. Se não, se morrer der frutos, como Estevão, né, que a gente viu que morreu apedrejado, e isso gerou uma perseguição, essa perseguição gerou a evangelização de Antioquia, então, amém, né? Amém também. Mas então ele fala no versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O desejo dele era partir, era morrer. Mas ele percebeu que seria mais necessário se ele não morresse, se ele ficasse na carne, ficasse vivo. Agora aqui tem uma pegadinha interessante para os adventistas do sétimo dia, né? Eu vou ler uma versão. Se a falsa profetisa dos adventistas fosse escrever esse versículo, ela escreveria assim, o versículo 23, de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e dormir com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Porque os adventistas acreditam que quando a pessoa morre, o crente quando morre, ele dorme. E só vai acordar no dia da ressurreição. Mas faz sentido Paulo querendo ir dormir? Eu prefiro ir dormir com Cristo. Como quem vai dormir com Cristo, né? Nós vamos estar com Cristo. Tendo o desejo de partir, estar com Cristo. Alguém aqui já disse que a passagem que os adventistas usam é Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Isso aí, eles usam esse versículo por não entender o caráter do livro de Eclesiastes. O que é o livro de Eclesiastes? É um livro 100% ligado na terra, na vida na terra. Você não tem lições espirituais no livro de Eclesiastes, porque é a confissão de Salomão de que tudo que ele quis aproveitar aqui na terra, na vida na terra, não valeu a pena. É uma confissão. O livro de Eclesiastes é uma confissão de Salomão. E várias vezes fala assim, debaixo do sol. O próprio versículo 6, Eclesiastes 9:6, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A frase debaixo do sol é a chave para entender o livro de Eclesiastes, porque é um livro horizontal, que só trata das coisas da vida nesse mundo. E, obviamente, quando uma pessoa morre, fica na horizontal, ela não tem qualquer entendimento, sentimento, qualquer coisa espiritual mais. É o corpo para de funcionar. Então está dormindo o corpo. É aqui na terra só. Tessalonicenses também fala, 1 Tessalonicenses 4, quando fala dos que, diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ah, então o que morre está dormindo? Não, o corpo só está dormindo. O corpo, porque cessaram todas as atividades do corpo. Mas o espírito, a alma estão com Cristo. Já estão desfrutando da presença do Senhor. Então essa passagem aqui é muito interessante porque ela tira de vez a ideia de que
Morrer é ficar dormindo. O crente morrer é estar com Cristo, vivo, contente. Essa é a passagem. Porque isso é ainda muito melhor. Como que seria melhor ficar dormindo? De jeito nenhum. Só se alguém sofresse de insônia aqui na Terra, né? Mas julgo mais necessário, no versículo 24, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei. Aqui um outro ponto interessante. Como é que ele sabia que ele ia ficar? Né? Sei que ficarei. Como é que ele sabia que não ia morrer? Bom, na realidade, Paulo era um apóstolo. Paulo era um apóstolo que vivia em total comunhão com o Senhor, e o Espírito Santo certamente teria revelado a ele que ele não iria morrer. Assim como o Espírito Santo revelou a Pedro que iria morrer. Tem uma passagem, uma das cartas de Pedro, que ele diz que ele já tinha recebido essa revelação, que ele iria partir. Por isso que ele estava escrevendo, para deixar na memória, né, tudo aquilo que ele ensinava, para que eles não se esquecessem dos seus ensinos. Então, uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, uma comunhão muito profunda, muito intensa com o Senhor, o Espírito Santo pode revelar a ela o que vai acontecer. No caso aqui, sei que ficarei. Como ele sabe? O Espírito Santo havia revelado a Paulo. E permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O Senhor havia revelado a ele, não apenas que ele não iria morrer, mas como ele iria sair da prisão e visitar os filipenses. A minha nova ida a vós. E no versículo 27, somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, o comportamento de um crente em Cristo tem que ser um comportamento digno. Tem que ser um comportamento digno. Nós sabemos, quem trabalha em grandes empresas sabe que é treinado, não é, para saber como falar, como se comportar, como se vestir, porque ele representa a marca daquela empresa, e um comportamento indigno pode manchar a reputação da empresa. Por isso que são treinados. Quem trabalha em grandes empresas sabe disso. Você é treinado, certas coisas você não pode fazer, e aí nós vemos muitas vezes aparecerem vídeos na internet de clientes de grandes empresas indignados porque foram maltratados, porque foram tratados com desprezo, com desdém, ou com racismo, ou de alguma outra forma. Por isso que as empresas hoje tomam maior cuidado de treinar os seus funcionários para que eles não pisem na bola, porque hoje, antigamente um cliente insatisfeito contava para 2, 3 pessoas da sua família. Hoje um cliente insatisfeito grava um vídeo e conta para 1 milhão de pessoas a sua insatisfação. Então o mundo mudou muito mesmo. Então pense agora no sentido do Evangelho. Um crente que não caminha, não vive de maneira, não tem um comportamento digno do Evangelho de Cristo, o que ele está fazendo aqui? Ele está manchando a marca. Ele está manchando a marca, ele está estragando o testemunho de Cristo na terra. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo e pela fé do Evangelho. Por que ele fala isso? Porque provavelmente tinha aqueles também, né? Você conhece gente assim, né? O cara que só é cristão quando vai na missa no domingo, né? Provavelmente tinha gente que, quando Paulo estava por perto,
Aí era todo santo, todo perfeito, todo, né? Mas quando não tinha ninguém olhando, aí caía na gandaia. Então, por isso que ele fala: quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E aqui vem um pouco de teoria de guerra. Juntamente, por quê? Porque quando tem divisão, quando tem divisões de opiniões, de sentimentos, isso enfraquece o testemunho. Então, é importante combater juntamente, combater juntos. Por que eu falei de guerra? Os Estados Unidos, eles têm uma doutrina, o governo americano tem uma doutrina que vem do século, eu acho que do século XVIII ou XIX, vem da guerra contra a Espanha, porque eles já tiveram uma guerra contra a Espanha, no tempo ainda de navio de caravela, essas coisas. E eles aprenderam uma coisa, que quando eles estão em guerra contra um inimigo externo, o país se une, todos juntos para combater o inimigo externo. Tanto é que uma das grandes derrocadas dos Estados Unidos foi a Guerra Civil, quando rachou o país em dois. Eram americanos lutando contra americanos. E isso não pode acontecer num país. Por isso que o país tem que promover, por isso que eles estão sempre em guerra. Você vê a história dos Estados Unidos, eles estão sempre em guerra. Ou Afeganistão, ou Iraque, agora eles estão sempre se envolvendo lá com a guerra de Israel. Eles estão sempre em guerra. Por quê? Porque quando o país está em guerra, ele se une. Quem fez isso foi aquele Galtieri, acho que era o nome dele, o general presidente da Argentina, uma junta militar que presidia a Argentina nos anos 80. E essa junta militar percebeu que eles estavam prestes a perder o governo, a cair do poder. Então o que aconteceu? O Galtieri declarou guerra contra a Inglaterra. Cara, declarar guerra contra uma das maiores potências navais do mundo, a Inglaterra. Declararam guerra contra a Inglaterra por causa daquelas ilhas Falkland, que é uma ilha que tem uma disputa, que os argentinos acham que a ilha é deles e os ingleses acham que a ilha é deles, porque fica ali na costa da Argentina. Mas declarou guerra contra a Inglaterra. O que aconteceu na Argentina? Todo mundo esqueceu da reclamação contra o governo. Todo mundo parou de reclamar contra o governo e todo mundo se uniu para lutar contra a Inglaterra. Acabaram perdendo, né? Acabaram perdendo, porque a Inglaterra mandou lá uns jatos, bombardearam um navio que tinha, só um navio, morreram mais de 1.000 soldados que estavam nesse navio, e tinha aqueles aviões Mirage da Argentina que tentavam bombardear os navios ingleses e acabavam sendo derrubados. Então essa era a doutrina deles. Isso parece que é o que está acontecendo hoje na Venezuela. A Venezuela, o que aconteceu? O governo está querendo invadir a Guiana, né? A Guiana, país vizinho. Então isso é uma doutrina militar de que se você tiver um inimigo externo, você fortalece o povo internamente contra o inimigo externo. Percebe? Então aqui por isso que fala, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Por isso que é tão triste e tão ruim quando irmãos se dividem, quando irmãos criam divisões. Isso é ruim para o Evangelho. E no versículo 28 ele fala: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. É isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele,
tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Essa finalização aqui é importante para nós sabermos o seguinte: existe um combate constante e o cristão está nesse combate o tempo todo. Existem milícias, existem exércitos de demônios querendo nos derrubar e querendo derrubar o testemunho de Deus na terra. E o cristão deve estar sempre pronto para combater. Não combater uns aos outros, não brigar entre si, mas para combater esses inimigos que são espirituais, que são anjos, são demônios, são as potestades, né, que fala lá em Efésios. Nós colocamos a armadura para combater as potestades do mal nos lugares celestiais. E aqui Paulo fala, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo estava constantemente em combate, por isso que ele pedia que os irmãos combatessem juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.